Olá, meus amados soldados de Cristo. Estamos aqui mais uma vez, juntinhos, reunidos no amor do nosso Senhor Deus e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para falar de mais um tema importante para a conduta na nossa vida diária. Hoje vamos falar sobre um tema que já vi que tem sido muito falado em muitos sites. O tema é masturbação, se é pecado ou não é. É um tema polêmico, um tema que gera muitas contradições, muitas interpretações, inclusive dentro da ciência há controvérsia sobre isso, nos ramos de terapia também, que esse ministro tem pesquisado alguma coisa, e tem a ver com a particularidade mais tocante da raça humana, que é a sexualidade, Afinal, depois de Deus, sexo é a coisa mais poderosa que existe, que para controlar, para dominar a psique humana, é um pecado que fez cair anjos, que levou anjos à queda, que levou reis e rainhas à queda, que levou grandes juízes do Velho Testamento à queda. O sexo, ele realmente é algo extremamente poderoso. Nós vamos falar disso porque, o sexo envolve o que? Luxúria. Não existe nada mais poderoso para levar o homem à desgraça do que a luxúria. A luxúria, ela leva a ira, e também a avareza. É quando somos dominados por nossos desejos carnais, luxuriosos, na tentativa, na busca constante de prazeres, nós nos tornamos cegos, egoístas, avarentos e também tendenciosos à ira, pois não aceitamos nada que nos tire, mesmo que momentaneamente, do nosso caminho de prazer, de busca pelo prazer, de alcance do prazer. E isso tem levado a raça humana a uma constante degradação. O instinto sexual, ele é muito forte, ele é tão poderoso, ele é tão forte quanto a necessidade de se alimentar, Isso é bíblico. Então nós vamos falar de um tema hoje muito recorrente, que é a masturbação. Particularmente, eu não vi, e já procurei entre outros canais, que haja alguém que tenha uma definição na Bíblia que explique exatamente por que masturbação é pecado. Não encontrei. Ao examinar as escrituras, eu também não encontrei. Então a questão é: a masturbação realmente é pecado? Alguns pastores, teólogos, etc., dizem que a masturbação, ela é pecado porque envolve idolatria, que a pessoa tem que imaginar alguém, para praticar esse ato. No caso do homem, imaginar um homem saudável, imaginar uma mulher saudável, imaginar um homem. Então você estaria idolatrando, tendo aquela pessoa em mente. Mas isso é um argumento muito frágil. Afinal de contas, se eu pensar em alguém com saudade, também estou idolatrando, se eu pensar em alguém com raiva, eu também estaria idolatrando. O que não é essa questão. Então é um argumento muito frágil, mas eu acho bastante importante ressaltar o fato que alguns chamam isso de prostituição. Tudo para essas pessoas virou prostituição,
Adultério é prostituição, fornicação é prostituição, e não é assim que funciona não. Prostituição é prostituição, adultério é adultério, fornicação é fornicação. Existem diferenças, não dá para qualificar masturbação como prostituição, tampouco como idolatria. Mas mesmo que nós enquadrássemos como idolatria, não necessariamente nós precisamos ter alguém em mente, principalmente no caso dos homens. Não temos necessariamente que pensar em mulher alguma. As mulheres já têm um problema maior com isso, pois elas fantasiam todo um cenário, todo um aspecto romântico, toda uma característica masculina com ela, etc, né? A mulher tem a tendência a fantasiar mais nesse caso. Mas enquanto aquelas e aqueles que também simplesmente estão ali deitados no seu canto e resolvem ouvir a necessidade, entre aspas, do seu corpo de se aliviar momentaneamente, sem pensar em nada, sem pensar em ninguém, somente pelo prazer de estar se tocando. Como que seria? A verdade é que as pessoas querem endemoniar ou purificar demais essa situação. De que forma? Para endemoniar, pois classificando a masturbação em coisas que ela não pode ser classificada, como por exemplo prostituição, como já falei, e santificar, porque eles querem ser tão santos que mesmo sem um argumento plausível sobre a masturbação, tendem a colocá-la como um pecado. Mas vamos ver no que realmente, ao ver desse nosso ministério, por que ela é ou pode ser um pecado. Esse tópico é mais uma forma de reflexão sobre como ela chega em nossa mente e aonde ela leva. Meus amados, nosso apóstolo Paulo, nosso querido apóstolo, ele fala claramente. Vamos ao livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, a pergunta é, onde você tem colocado a sua mente para ter que chegar ao ponto de se masturbar? Para onde você tem olhado? No que você tem pensado? Onde você tem fixado seus pensamentos? Você tem fixado no alto, na palavra de Deus? Você tem fixado em coisas puras, em coisas positivas? No que você tem pensado? Onde você tem empenhado a sua alma? Aí é que está a pergunta, é o X da questão. É claro que é possível que num momento qualquer de solidão o seu corpo, por qualquer motivo inexplicável, lhe incite, por um estímulo próprio mesmo. Quem já não vivenciou isso, aquele desejo de apenas chegar ao orgasmo sem pensar em ninguém. Mas 99% dos casos é porque estamos com a mente voltada para algo que nós vimos durante o dia, que nós fixamos o nosso pensamento durante o dia, não é? Para alguém, para uma imagem, para um filme, para uma cena na TV, algo que nós não expurgamos, e ao contrário, no nosso íntimo nós alimentamos, mesmo que queiramos nos enganar
e aparentemente varramos aquele estímulo para um canto bem obscuro da nossa mente, na verdade nós não eliminamos, nós apenas deixamos ali, porque no fundo não quisemos escapar do pecado, mas deixá-lo ali num cantinho para que no momento oportuno pudéssemos cair, ter uma razão para cair. Temos de confessar a nosso Deus e uns aos outros, a nós mesmos, né? Que muitas vezes somos capazes de fazer isso, de não nos desvencilhar realmente do pecado, mas manter ele no cantinho escuro da nossa mente, sempre pronto a engatilhar a ação da masturbação. Nós sabemos, amados, que o poder do sexo, ele é tremendo, e que ele é capaz de criar laços emocionais, e eu vou estudar sobre laços espirituais também, talvez laços até espirituais muito poderosos, e ele tem uma capacidade de domínio sobre a psique humana que faz com que o homem perca totalmente o sentido do juízo, da razão, do raciocínio. Nós vimos a questão de Davi com Batseba, a desgraça que ele atraiu para a vida dele, o filho dele que teve relações com a própria irmã, né? Violentou a própria irmã. A questão de Sansão, enfim, muitas outras questões. Não é em vão que essas coisas, não é à toa, né, que essas coisas tendem a dominar nossa mente. Então, fatalmente, o que temos que analisar é o que é que nos fez chegar a esse ato, a masturbação. Com certeza, algum pecado, não é? Com certeza, alguma imagem que nós vimos, alguma coisa que nós fixamos nossa mente, no caso dos homens, alguma mulher bonita que conversamos, com alguma característica muito interessante, marcante, que fez com que fixasse seu íntimo, né, sua psique, naquela imagem, não fizesse esforço ou não conseguisse por si mesmo se desvencilhar, não buscando o Espírito de Deus como ajudador, como curador. Esse é fato. Temos que assumir a culpa por chegarmos a este ponto, não é? Aí sim, desta forma, podemos até classificar ela como um pecado, porque ela é fruto, não é? A masturbação acaba sendo fruto do desejo, não é? Dificilmente ela sai simplesmente, ela acontece simplesmente por algum impulso físico. Geralmente, 99% dos casos, ela tem um impulso visual, emocional, como pano de fundo. E vamos falar nas consequências dela, o que ela gera. Nós sabemos que a masturbação, ela é a maconha, e o sexo é a cocaína. Ora, é impossível você colocar uma brasa no peito sem se queimar, não é? Diz a palavra de Deus. E o que acontece? Você vai, depois de ter geralmente um estímulo emocional, visual, né? E cai. Você se permite cair nessa conduta, né? Não podemos classificar de pecado exatamente, mas uma conduta que é resultante do pecado, na maioria das vezes. E aí você cede. O seu corpo, então, ele sentiu o gosto, o prazer de chegar ao orgasmo. Ele se lembrou, apesar da culpa ou do remorso que algumas pessoas possam sentir com relação à masturbação, logo após a masturbação, mas o corpo se lembrou de que ainda assim é bom chegar ao orgasmo, mesmo que por vias próprias, e vai querer de novo.
Nesse momento, parte do seu psicológico cedeu, parte do seu emocional ruiu, em parte você ficou mais fraco, e a tendência é que você venha a fazê-lo novamente, a repeti-lo, não com muito espaço de tempo um após o outro, né? A tendência é essa. E a cada estímulo que nós vemos hoje nas ruas, com as pessoas expondo seus corpos com muita sensualidade, isso acaba se tornando um perigo notoriamente imediato, constante. É uma luta realmente contra o nosso psicológico, o nosso emocional, contra as nossas tendências, até mesmo que naturais de procriação. Afinal de contas, nos primórdios da raça humana, talvez por isso o sexo tenha sido tão endeusado, era facultado, né? Havia mais liberdade para se proceder com libertinagem sexual, para que houvesse uma perpetuação, né? Reproduzivos e multiplicáveis. Essa era a ordem primeira. Então, criou-se um instinto muito poderoso e enraizado. E o que acontece? Voltando lá, na questão de você ceder. Aí você cede a primeira. Se você tem culpa, talvez demore um pouco mais a ceder a segunda. Mas se você não tem, fatalmente você vai ceder mais rápido. Você cede a segunda vez. Você fumou maconha de novo e você sentiu depois de fumar maconha aquele relaxamento gostoso do corpo, aquela sensação de alívio, tranquilidade, que os maconheiros, eu particularmente não sei como é que funciona, não sei como age a maconha na minha cabeça, porque eu não tive essa experiência. Mas os maconheiros dizem que é aquela vibe, né? Aquela coisa, aquela marola que eles dizem, aquela coisa bem suave, tá tranquilão, né? Tá doidão. Então, semelhantemente, aí a pessoa chega ao orgasmo e o corpo relaxa. E o corpo se lembra de que existe esse prazer. Aí é que tá o problema. Lá no seu fundo, no seu subconsciente, o seu corpo, a sua mente se lembrou de que existe esse prazer, que ele está ali à disposição. E a tendência é que você caia de novo, que você pratique-o novamente. E aí você vai e fuma essa maconha mais uma vez. E logo em seguida, passa mais um tempo com o tanto de estímulos que nós temos hoje, você fuma essa maconha de novo. Com o tempo, você percebe, a sua mente já percebe que essa maconha é muito fraca, que já não satisfaz como antes. E o que acontece então? A mente vai fixar-se no alvo. No alvo do ato. Isso é fato. Naquilo que pode lhe trazer mais prazer do que o ato solitário. E que muitas vezes é o alvo fantasioso do ato solitário. No caso do homem, a mulher. No caso da mulher, o homem. A tendência é olhar para o outro sexo, para o sexo oposto, com mais atração, com mais desejo, vai aumentando gradativamente. E com isso também a frequência masturbatória. Até o ponto em que você se vê preso, não só à masturbação, mas como ao desejo incessante de ter o objeto-alvo do orgasmo, do prazer. Né? Porque nós sabemos que não há como comparar o prazer da masturbação com o prazer de ter um ato sexual com outra pessoa. E isso vai levá-lo à fornicação, né? A busca por prostitutas, né? A prostituição, ou até mesmo a se prostituir. Sim, pode levá-lo ao adultério, porque você já começa a se fixar em outros alvos que não a sua esposa, seu marido, e atrair então todo tipo de desgraça para a sua vida.
Fora que constatado que a masturbação ela enfraquece a vontade na psicologia. Ela, além de enfraquecer a vontade, ela também causa uma certa, como podemos dizer, uma certa insensibilidade do órgão sexual, principalmente o masculino, né? Devido à pressão muito forte das mãos, o homem já não sente mais prazer com a vagina da sua companheira, da sua esposa. Enfim, e a busca desenfreada vai levar à pornografia. É o princípio do fim. É o princípio do fim, e a queda tende a ser longa, muito longa e dolorosa. Desde pequeno, né, eu ouvi alguns mitos, algumas verdades. E é fato que você percebe que aquelas pessoas que têm esse vício, elas tendem a praticar a masturbação. São pessoas com dificuldade de concentração, com dificuldade de manter o foco. São pessoas que estão escravizadas, constantemente excitadas, nervosas, e acabam tendo uma vida social problemática. É uma vida social mais afastada, mais reclusa, né? E fora que esse ministro aqui viu em uma pesquisa que a masturbação também diminui o nível de testosterona no corpo do homem. É por isso que houve-se relatos de muitos garotos que têm essa prática regular, que se sentem mais fracos, mais cansados, menos dispostos. Porque nada mais é do que quando você expele aquele seu sêmen, né? Você está expelindo uma grande quantidade de energia do seu corpo para fora. Uma série de hormônios, inclusive vitaminas também, estão ali presentes. Então tenham cuidado e avaliem muito bem essa prática. Essa prática, ainda que teoricamente, tecnicamente, ela não possa se dizer um pecado, ela claramente, na maioria das vezes, 99% das vezes, ela é fruto de um ato, um pensamento pecaminoso, e resulta em atos e pecados ainda mais perigosos, ainda maiores. Como foi dito, ela é a maconha ou o álcool, você pode comparar como álcool. E a tendência é que se procure drogas mais fortes, né? Quem conviveu ou trabalhou com usuários de drogas sabe que eles dificilmente começaram com a droga mais pesada, sempre foi o álcool ou a maconha. E a tendência é que a pessoa crie certa resistência àquela droga e venha procurar a droga cada vez mais potente, né? E aí também a questão da busca por materiais pornográficos. Eu não tenho nenhuma, esse ministro aqui não tem nenhuma ligação com o espiritismo, mas já deixei claro que estudei muitas religiões, muitas doutrinas. O apóstolo Paulo também fez isso, e se somos imitadores dele, que era imitador de Cristo, então nós somos imitadores de Cristo. Nós devemos ter sabedoria, buscar conhecimento para rebater as falsas doutrinas. Mas uma coisa que inclusive até o espiritismo prega é que jamais deve se entregar a materiais pornográficos. Por quê? Porque para eles é o maior buraco negro que você pode dar na sua vida, na sua família, na sua casa, para a entrada de todo tipo de espírito maligno, possessivo e doentio, que vem então, que são chamados, atraídos por esse tipo de material pornográfico, penetrando em si, na sua mente, tomando conta da sua vida, destruindo tudo à sua volta. E são os espíritos obsessivos que dificilmente, com muita dificuldade, conseguem ser mandados embora. E eles não vêm sozinhos, vêm em bando mesmo. Se nós transferirmos isso para a Bíblia, nós sabemos que tem
que essa é uma grande brecha para o maior dos espíritos malignos, que é Satanás. Se numa religião que nós não podemos considerar assim exatamente cristã, como o Espiritismo tem esse ensinamento, então nós podemos entender que realmente é uma conduta muito perigosa, até mesmo em outras vertentes. Aliás, eu não conheço nenhuma religião que tenha um mínimo de seriedade, que não pregue contra o desregramento sexual. Ao contrário, a maioria delas, 90%, prega que nós devemos nos vigiar muito com relação à sexualidade, à luxúria. A luxúria, ela é a porta para todas as desgraças da nossa vida. Então tome cuidado. Tome cuidado com a masturbação, tome cuidado com o que ela nos leva a fazer e como ela chegou à sua mente. Avalie. Não é questão aqui se ela é pecado ou não. A questão é por que porta ela entrou na sua vida e que portas ela está abrindo na sua vida. Com certeza não são portas de luz, não são portas favoráveis ao caminho espiritual. Eis aí uma questão que todo ser humano, principalmente o ser humano crente, convertido, deve avaliar. Eu vou deixar aqui para vocês um texto muito bonito de um livro antigo. Não vou citar o nome, mas é um texto que contém muito conhecimento. Data aí de mais de 2000 anos atrás, para que vocês possam refletir. E ele diz o seguinte: destemor, pureza da psique interior, perseverança do autoconhecimento, caridade, bom senso, sacrifício, estudo das escrituras, austeridade, honestidade, não violência, veracidade, ausência de ira, renúncia, equanimidade, abstenção de conversas maliciosas, compaixão para com todas as criaturas, livre da ambição, delicadeza, modéstia, ausência de instabilidade, esplendor, perdão, coragem, limpeza da alma, ausência de malícia. Ora, nós sabemos que a masturbação, ela não é ausente de malícia. E ausência de orgulho. Estas são algumas das qualidades daqueles favorecidos com virtudes divinas. Meus amados, independente de onde vem essa fonte, nós sabemos que isso é pura verdade. É uma verdade absoluta. Essas são qualidades divinas e qualidades que nós que aspiramos às coisas divinas devemos buscar constantemente. O fato, meus queridos, é que nós, como seres humanos mortais, nós meio que aparentemente estamos sem saída, amarrados como gado, né, pela corda dos desejos que estão latentes, que são nascidos das impressões que nós temos desse mundo. Mas essa corda pode ser cortada se usarmos a faca do Espírito Santo, da busca constante pela dádiva do nosso Deus, coisa que os animais não possuem, né? Um tigre, por exemplo, ele é controlado pelo instinto de matar, ele está preso a isso. E nós, seres humanos, não, nós somos só favorecidos com o intelecto, o poder do raciocínio, através dos quais nós podemos lenta e firmemente cortar a corda que nos prende, usando toda a nossa força em busca do Espírito Santo do Senhor. Quando nós falhamos nessa busca, é devido à nossa ignorância. A nossa ignorância em não conhecer a palavra de Deus, em não buscar o Espírito de Deus, e isso vai nos levar à queda. Assistam o vídeo A Queda e vocês terão uma boa impressão, serão convencidos dos perigos que nos levam à queda. Nossos inimigos, meus amados, em muitas vezes não são mais do que o nosso outro lado, o outro lado de nós.
né? Muitas vezes nós somos levados pela ilusão, né? Pela aquela energia ilusória das coisas do mundo, da luxúria, dos desejos, né? Da cobiça. E então nosso intelecto, nosso espírito, tudo em nós é cegado. E isso cria um ciclo vicioso muito difícil de se quebrar. Tenham sempre em mente, então, o que leva ao ato da masturbação e o que esse ato, que portas esse ato abrem na sua vida, não é? Geralmente a tendência é que se procure cada vez mais satisfazer, já que o corpo vai se acostumando a ter essa satisfação, a ser atendido nesse desejo, e cada vez que ele é atendido mais fortemente ele grita, e fica difícil não ouvir quando você começa a se entregar a esse hábito. Lembrando que também é preciso avaliar se nossos pensamentos, nossos hábitos estão nos afastando do nosso Deus, nos afastando do Espírito de Deus, né? Se estamos obcecados com ansiedade sem fim, né? Considerando sempre a gratificação dos sentidos como um objetivo mais elevado, né? Convencidos que o prazer está em tudo, né? Prazer dos sentidos é tudo na vida. Tem gente que vive assim, tem gente que vive só para a satisfação dos prazeres. Nós temos aí uma pessoa famosa no mundo atual que ele vive tirando fotos no Instagram, cheio de armas, prostitutas, carros de luxo, tanques de guerra, helicópteros, motos. É uma pessoa que você vê que não está a serviço do Senhor e a qual fatalmente o inferno está esperando de bocas abertas, ansiosamente, né? Babando para tragar essa pessoa, né? Essas pessoas são cheias de desejos insaciáveis, hipocrisia, orgulho, arrogância, sempre mantendo visões erradas devido à ilusão, e acabam agindo com motivos impuros, né? Meus amados, não podemos ficar atados aos nossos desejos e nem escravizados pela luxúria, aspirando a busca de prazeres, receber prazeres, a satisfação dos prazeres sexuais. O sexo não é ruim, não é demoníaco. Ao contrário, o sexo foi criado por Deus e é uma coisa muito boa e não pode ser demonizado de forma alguma. Inclusive, em outra oportunidade vou tratar sobre a questão do sexo santo, se existe ou existe. Nós acreditamos aqui no ministério que não existe sexo santo, somente existe sexo. Você dizer que o sexo não é santo é dizer que Deus não é santo, porque Deus criou o sexo. A única forma de sexo que nós sabemos que não é santa é a sodomia. É o homem, né? Ou o homem que usa a sua esposa para propósitos natural, né? Coito anal com a mulher. Fora isso, não existe nenhuma passagem na Bíblia que nos diga que nós não podemos ter nosso relacionamento, nosso ato sexual com nossa esposa, com nosso cônjuge, da forma que melhor nos convém, desde que obedecendo essa regra de jamais usar de sodomia. Não vamos ser confundidos nem embaraçados nessa rede de ilusão, de prazeres, nem nos dedicar ao desfrute, né, dos prazeres sexuais, para não cairmos dentro do inferno. Não sejamos teimosos e não persistamos nesse caminho, como fez Balaão, filho de Beor, e hoje está passeando com Satanás no inferno, o que eu acredito que nenhum de vocês desejam. Eu particularmente não tenho essa intenção, não tenho esse desejo, e vamos lutando todos juntos. Eu vou lutando dia após dia, pois todos nós caímos, se não em atos, caímos em pensamentos. A luta é constante, a batalha na mente, a batalha é sempre por domínio de nós mesmos, pela nossa mente. É carne contra espírito,
apóstolo Paulo mesmo disse isso. Por isso, muitas vezes não sabemos o que fazemos e fazemos o que não queremos, e o que não queremos e o que queremos não fazemos. É uma luta constante. Por hoje é só. Deixo por aqui o meu abraço e que as bênçãos do Espírito Santo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Estaremos juntos aqui até quando Deus quiser, para a honra e glória daquele que é o nosso sumo sacerdote celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, eternamente, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.